Pessoal, estamos começando mais um Fala aí Jô aqui pela Connect TV. O tema de hoje é super atual. Vamos falar sobre a internet, seus desdobramentos, educação digital, direito digital. E o entrevistado de hoje é o Dr. Coriolano Camargo, um dos maiores especialistas no tema no Brasil. Coriolano, muito bem-vindo, vai ser um prazer falarmos juntos. Jô, prazer imenso, primeiro revê-lo, rever o amigo, e estar aqui no seu programa, tratando de um tema vital para a sociedade brasileira, que é a educação digital, direito digital, as questões ligadas ao WhatsApp, Facebook, as redes sociais, como isso afeta hoje as nossas relações na escola, no trabalho e assim sucessivamente. Maravilha. Coriolano, me fala uma coisa, vamos começar já entrando no tema, Hoje a internet faz parte do dia a dia de uma criança de 1 ano até uma pessoa de 100 anos. É verdade. E como tem sido para o direito lidar com essas nuances da internet, as redes sociais, que a gente vê que é uma porta para tudo nos dias de hoje, nós temos aí um presidente eleito, através de redes sociais. É verdade. Como tem sido para o direito isso? Para o direito tem sido um grande desafio, porque as mais diversas questões surgem muito rapidamente. Não sei se você se lembra, quando os alunos poderiam ser filmados ou não. Isso gerou uma polêmica numa escola aqui em São Paulo, em um determinado momento. O uso do celular por parte do aluno dentro do ambiente da escola. Se ele é produtivo ou não, qual que é o poder do professor, de fato, de tirar aquele celular do aluno, como que isso é encarado por parte dos pais. A questão da superexposição dos alunos e a remoção de conteúdo que é necessária ser feita muitas vezes. O aluno ele vai ao toalete, ele se expõe, ele se filma, ele quer mostrar para o amiguinho que ele está forte, ou a moça quer mostrar como ela está bonita para o namorado, e aí surge a superexposição, E o direito, muitas vezes, ele tem mecanismos jurídicos, cautelares, capazes de promover a remoção de conteúdo, no caso da superexposição e de fotos íntimas pessoais, até por ordem administrativa, como nós sabemos, em função do Marco Civil da Internet, ou seja, nós temos um avanço legal muito importante com o Marco Civil da Internet, que permite essa remoção sem a necessidade de se obter uma ordem judicial, mas aí nós contamos com a ajuda dos provedores, com a ajuda dos departamentos jurídicos das redes sociais, que tem que ser céleres, uma vez que uma mentira, uma foto que é espalhada na internet centenas de vezes, acaba se tornando um fato incontestável na vida daquela pessoa, gerando um constrangimento que muitas vezes pode abalar o seu lado psicológico permanentemente, Porque aquela foto vai estar sempre sendo repostada. E a tutela jurídica muitas vezes não permite que você tire aquela fotografia de forma tão rápida como quando nós imaginamos, E o Marco Civil da Internet, respondendo a sua pergunta, andou mal em relação à proteção da honra. Porque vejam, pela primeira vez na história das nossas constituições, o homem, a sua dignidade, a nossa essencialidade, foi colocado no patamar máximo constitucional. O Estado democrático de direito, o Estado brasileiro será fundado, terá sua formação máxima, terá o seu fluxo máximo legal pautado na defesa da dignidade da pessoa humana, do homem. O homem, a sua honra, a sua intimidade, o direito ao esquecimento, privacidade de dados, tudo gravitando em torno da dignidade da pessoa humana, formando diplomas, leis, O próprio Código de Defesa do Consumidor foi muito inspirado, no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, Ju, nesse aspecto, muitas vezes, nós percebemos que a liberdade de expressão ela foi colocada num patamar diferenciado no Marco Civil da Internet, levando muitas vezes aquele espectador, aquele cidadão que está se
se comportando na internet, que quer se expressar politicamente, a cometer alguns excessos. Ou seja, é possível criticar, mas não é possível caluniar. É possível dizer, mas você não pode difamar. Você não pode diminuir o outro por conta da sua sexualidade. Você não pode diminuir o seu amiguinho porque ele gosta de estudar, porque ele usa óculos e porque ele é gordinho. Um dos meus filhos gêmeos, ele é mais fortinho. E sofreu bullying na escola por algum tempo. Nós tivemos que fazer reuniões com pais, educadores, para conscientizá-los de que aquele comportamento gerava um mal-estar dentro da própria escola. Porque a criança ela não sabe, muitas vezes, se portar no ambiente escolar, porque ela não tem uma educação digital em casa. E aí você está falando, por exemplo, de escolas, e a gente entra também nesse lado do bullying, do cyberbullying, que a gente sabe que é um problema imenso Sim. dentro das escolas e que afeta muito as nossas crianças. E hoje até o reverso, é o bullying das crianças para com os professores. É verdade, né? Jô, porque aquele mandamento de respeito, né, que nós tínhamos quando o professor entrava na sala de aula, eu ficava de pé. Você também. Né? Nós tínhamos um respeito muito grande pelo professor. Nós tínhamos aula de filosofia na escola pública. Nós tínhamos aula de latim, de ética na escola pública. Houve um decréscimo do ensino jurídico público. Ótimo, vieram as escolas particulares, tomaram seu espaço, o que é justo. Mas é muito injusto o governo, hoje, não ter bolsas de acesso para a população carente poder frequentar um Porto Seguro, um colégio de ponta, um Bandeirantes, né? Estou citando alguns aqui, né? Frequentar o seu colégio, que é um colégio de ponta, né? Que nós sabemos. Jô, é preciso que o governo invista em educação digital. Depois que se investir em educação, mais educação. Nós só vamos transformar o Brasil, e nós sabemos disso, com educação. A educação ela é transformadora, porque faz com que o homem desconstrua os seus conceitos, faz com que o homem aprenda a pensar e repensar os seus conceitos acerca da vida. As nossas instituições não estão funcionando, as agências reguladoras, dentre outros, porque o paradigma é sempre o mesmo, fiscalizador, e não educacional. E aí, nesse caso, por exemplo, do bullying com as crianças, o que a lei protege? Porque às vezes a gente vê, né, a criança fala assim, eu posso fazer o que eu quero porque eu não vou ser atingido. O que a lei pega para essa criança? Sim. A responsabilidade da família perante? Sim. Porque a gente já viu casos que destroem a vida. Sim. Às vezes um vídeo que é divulgado nos grupos de WhatsApp, a gente sabe que existe a proteção, mas até que essa proteção ocorra, o vídeo já está É verdade, em todos os Jô. lugares. Isso é uma realidade. O aluno não pode filmar o professor, fazer uso da sua imagem, o uso das imagens em sala de aula, sem a expressa autorização do professor. Nem dos próprios colegas, né? Exatamente. Quando eu vou dar aula, eu pergunto, estão todos de acordo, em acórdão, né? E filmo muitas vezes que estão todos de acordo. Vocês autorizam que o colega faça essa filmagem? Essa parte da aula ela pode ser filmada, pode ser divulgada nas redes sociais? Porque o artigo 20, o artigo 21 do próprio Código Civil diz que a nossa imagem é o nosso maior patrimônio, faz parte do nosso direito à proteção, a nossa personalidade. E não pode ser divulgado sem a minha expressa aceitação. O bullying é um dano moral. São dores, angústias e aflições que atingem o professor, o aluno, a família, a sua esfera íntima e valorativa, mas possui uma repercussão social relevante no tecido social, na consciência ética coletiva de valores, do conjunto de valores da nossa sociedade que nós pregamos. O amor, a ética, a solidariedade, o respeito. Quando começa o direito de um, termina o nosso direito. Então, o aluno tem que ter essa consciência hoje de que ele não pode filmar o professor, ele não pode difamar o professor, e a responsabilidade legal é da família, é dos pais.
né, de responder civilmente e criminalmente por uma indenização, muitas vezes, por responsabilidade civil, frente àquele ato que foi cometido. Porque muitas vezes a escola ela prova que ela agiu com todos os atos de vigilância possível. E que foi um ato isolado do aluno e que a escola... E quem que responde nesse caso? Os pais. Os pais que respondem. Ainda que exista um dispositivo expresso que o aluno, dentro do ambiente escolar, é de responsabilidade da escola. Mas os tribunais, se você tem acompanhado, têm flexibilizado também esse entendimento, até com uma responsabilidade concorrente dos pais, quando fica demonstrado um reiterado comportamento e aviso da escola aos pais, olha, venham aqui, venham conversar, peça para o seu filho não se comportar dessa forma. Por que seu filho está se comportando assim? Eu me lembro sempre nas minhas aulas do peixinho Nemo, né? Aquele peixinho que tinha do Walt Disney. Formidável, formidável esse exemplo, porque mostra que nós temos que defender o mais fraco. E que vontade é essa que nós temos de espizinhar o mais fraco? Aquele que estuda, aquele que é gordinho, aquele que não vai bem no esporte. Eu fui uma pessoa que eu demorei muito tempo para me desenvolver nos esportes, né? E sofria bullying por isso. Eu não jogava bem handebol, eu era desengonçado no basquete, porque eu cresci muito rápido. Com 13 anos eu já tinha 1,85 m, não conseguia ir bem no basquete. Futebol nem pensava, porque eu tinha as canelinhas finas, né? Então futebol era um fracasso. E no vôlei eu não aguentava levar bolada no braço, porque doía. Então os alunos falavam, e esse é fraco, então não pode. Você tinha que ser fortão, tinha que fazer parte da turma da escola. Isso é muito ruim. Eu lembro que alguns amigos me contaram que estudaram no Rio Branco, né? Estudaram no Rio Branco, lá, que é mantido pela Fundação Rotária. Nós tínhamos lá o título do Bom Companheiro. Não sei se você lembra disso, isso é da sua época também. Aquele aluno que muitas vezes ele não conseguia jogar muito bem, mas ele era um bom companheiro, ele ganhava uma medalha por participar dos jogos, incentivar os colegas. E cada um tem seu tempo. Nós que trabalhamos com educação, nós sabemos, né? Eu demorei para entrar na faculdade e muitas pessoas da minha família diziam, olha, ele não vai conseguir estudar. Esse menino não vai dar nada na vida. Não estuda, tira notas baixas, etc. Hoje, da minha geração, eu sou o único que tem um doutorado, 2 pós-doutorados fora do Brasil, e acho que não parei de estudar, não sei nada. Dentro dessa vastidão, todo dia um novo problema. O que isso me faz? O que isso me revela? Quando me chamam na escola e falam que meu filho César, por exemplo, está com dificuldade no aprendizado, etc. Eu digo, cada um tem seu tempo. Um dos meus gêmeos é super acelerado, o Marco, e o César ele caminha com uma certa dificuldade, né, que me faz lembrar minha própria pessoa. Eu tinha muita dificuldade, né, com exatas principalmente, porque nós somos da área de humanas, nós somos de história, filosofia, né, poesia, Machado de Assis, Olavo Bilac, e como é bom, né? E isso hoje na escola está se perdendo, nós não temos mais aula de literatura. Né? Hoje o aluno ele não sabe, né, que depois do parnasianismo vem o simbolismo. Né? Quem é o ícone do parnasianismo no Brasil? Olavo Bilac. Quem que é o ícone do simbolismo no Brasil? Cruz e Souza. O aluno não sabe recitar uma poesia, né, de cor. Né? Nós sabemos recitar. E como é bom, porque a poesia, a arte, a filosofia, nós sabemos que torna o homem um pouco mais espiritual. E ao nos tornarmos espirituais, nós nos inserimos um pouco mais na história. Reescrevemos não só a nossa própria história, mas a história daqueles que estão à nossa volta. O tema é empolgante, Jô, você deixa eu me empolgo. O tema é empolgante e passou muito rápido. A gente tem que fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e já a gente volta Perfeito. com o Dr. Coriolano e muito mais sobre a internet e todos esses aspectos. Já voltamos. Voltamos com o Fala aí, Jô de hoje, entrevistando o Dr. Coriolano Camargo, onde falamos de internet e todas as suas nuances.
Coriolano, me fala uma coisa, em relação a gente falou do bullying, rede social, e a gente vê que muitas vezes os jovens colocam fotos, às vezes a gente fala, fica até com o pé atrás de falar para se preservar, porque pode ser mal encarado, né, esse termo, mas o que eles precisam ter também de consciência é que não é só pessoa do bem que está vendo. Sem dúvida. Né? Sem e dúvida. Como que isso é visto pelo direito? Existem crimes que são imputados para as pessoas que fazem esse mau uso. A gente sabe que existe a Deep Web, que é a ala negra da internet, Sim. e que muito dificilmente se chega até essas pessoas. Como que o direito vê tudo isso e como se fazer para se preservar? O crime digital ele sempre deixa vestígios. Se você coloca uma foto num site, algum vestígio você deixou. O cybercriminoso ele tem aquela falsa sensação, muitas vezes, de anonimato. Mas hoje nós temos ferramentas extremamente sofisticadas e poderosas que muitas vezes, infelizmente, ainda não estão nem a serviço das forças policiais, não estão, mas são, na verdade, utilizadas pela perícia privada. Né? Então, hoje nós temos um grupo de peritos privados, né? Temos uma entidade internacional que chama-se HTCIA, que eu faço parte desde a sua fundação no Brasil, que reúne toda essa comunidade de peritos privados, que tem seu expoente o professor Paulo Quintiliano da Silva, que é um ex-perito da Polícia Federal, ex-diretor da Interpol em Lyon, na França, que tem se especializado, é doutor no uso de bancos de imagens. Então, o que acontece? Hoje, através de sistemas de inteligência artificial, você pode programar um algoritmo para fazer a busca de imagens na internet. E lá você é capaz de detectar imagens suas que estão expostas. Muitas vezes você tem que fazer uma blindagem da sua reputação digital, porque você muitas vezes divulgou tantas imagens quando foi adolescente, de biquíni, festas, etc. Você removeu essas imagens, mas como você disse, alguém colocou essas imagens na Deep Web. Nós temos que ter noção também que a Deep Web, sim, é o lado negro, tem muita coisa ruim na Deep Web, mas tem muita coisa boa também na Deep Web, como bibliotecas, obras, muitos segredos você só consegue encontrar na Deep Web. Né? Mas o que acontece? O cracker, né, o cybercriminoso, é aquela pessoa que ele vai se infiltrar, ele vai tentar chamar a atenção da vítima, marcar um encontro, muitas vezes, com uma pessoa que é menor de idade, que não tem exata consciência daquilo que está fazendo, não tem supervisão dos pais, né? E aí entra a educação digital. Né? Para os meus filhos, eu dei um pastor alemão, quando eles estavam muito viciados na internet. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu dei um pastor para eles, e eles ficaram felizes com o pastor alemão, e hoje eles cuidam do animal, aprenderam um pouco mais de ética, um pouco mais de como é cuidar de um animal. Eles passam mais tempo fora da internet porque eles fazem taekwondo, que é ótimo, recomendo para as crianças, é ótimo, porque ele tem uma base de disciplina e ética muito boa, o taekwondo. Eu não sabia, eu fiz karatê na minha juventude e estou morrendo de vontade de fazer taekwondo porque é ótimo para as crianças. Eles fazem natação e cuidam do pastor. E tem as atividades dele na escola. Ou seja, sobra muito pouco tempo. A criança tem que estar ocupada, Ju. Sobra muito pouco tempo para ele ficar pensando em trocar fotos, postar fotos. Eles são gêmeos, fizeram 11 anos agora. Um dos gêmeos quis um celular de presente. O outro falou, pai, não quero celular, eu quero um jogo. Sem problemas. Você vê a diferença, né? Que a gente conseguiu criar. Hoje, criança com 11 anos não quer ter um celular, né? Todo mundo quer ter um celular. Eu fiquei orgulhoso. Falei, poxa, filho, que bacana, etc. E tenho acompanhado, estou conversando com ele desde que ele fez aniversário, dia 15 de maio. Usa muito pouco. Usa para me dar boa noite, para me mandar um vídeo bacana, para me mandar uma música, etc. Ou seja, você percebe que ele... E falei, olha, não fale com estranhos, não fique adicionando qualquer pessoa, não fique mandando fotos da sua casa, fotos de onde você mora, do seu bairro, etc. Porque todos nós hoje podemos ser monitorados e sermos alvo de algum sequestro relâmpago muitas vezes, porque o cybercriminoso ele está olhando
as nossas redes sociais. Quantos cybercriminosos nós acompanhamos nos jornais que foram presos, e criminosos, na verdade, e ele falou, mas como é que você sabia que a família tinha dinheiro em casa? Sabíamos pela rede social. Os próprios juízes hoje, né, veem o que o réu tem através de rede social. Né? Não, eu não tenho dinheiro para pagar uma dívida, mas eu estou lá de Mercedes, no Caribe, viajando, etc. Quando é que vem esse dinheiro? Né, se você está viajando? Mas me fala uma coisa, uma outra coisa que as redes sociais hoje têm sido a porta para que se acabe são os relacionamentos. Ju, aí você tomou pé de uma outra questão importante. Ontem eu recebi do Facebook, um coração do Facebook e disse, olha, agora você pode estar logado numa nova rede de amigos, você pode estar, os nossos algoritmos do Facebook vão fazer alguns matches para você e nós vamos identificar as melhores pessoas, os melhores parceiros e parceiras para você se relacionar. Aí eu comecei, passo 1. Ele diz, acabe de preencher o seu perfil. Daí eu comecei a escrever um artigo. Primeiro, Facebook é a maior causa de divórcio, segundo o Reino Unido e pesquisas nos Estados Unidos, a partir de 2012. Segundo, estão me oferecendo um serviço dizendo que é para eu terminar de preencher o meu perfil. Eu nunca nem comecei a preencher esse perfil nessa rede social. Quer dizer, como que eu vou terminar de preencher? Ou seja, eles já vão logar todos os meus dados e transportar para essa outra conta? Eu já não autorizo, eu só fui vendo o passo a passo. Aí coloquei no meu artigo uma pesquisa de 2017 dizendo que no relacionamento afetivo a dois, quando você dá mais atenção para o celular do que para o seu parceiro, você está cometendo uma espécie de bullying psicológico contra o seu parceiro dentro de casa, no restaurante, etc. Porque você não está dando atenção nenhuma para quem está do seu lado. E a outra pessoa tentando te chamar a atenção, puxando conversa, sempre assim, ou os dois já ficam herméticos no celular. Ou seja, eles não estão ali de corpo presente. Vai começar o relacionamento? Como que vai ser o relacionamento? Você vai trocar a senha com o seu namorado? Ele vai ter a senha? Vai ter acesso ao seu WhatsApp? O perfil vai ser conjunto? Vai ser separado? Nada é combinado antes. E depois vem as cobranças. Quando vê um coração, vê alguma coisa de relance, vê alguma coisa que não gosta, vem as cobranças. Então, alguns falam, não, eu não quero ver nada, porque se eu ver, eu sei que eu vou achar alguma coisa. Né? Hoje mesmo eu publiquei um artigo interessante de uma pesquisadora que diz que 50% das mulheres elas já têm um relacionamento reserva preparado para caso aquela relação principal não dê certo. E diz a pesquisa que o próprio marido sabe disso hoje em dia, que ele já sabe que a mulher... Porque é ali do próprio meio que eles convivem, né? Hoje, ou as coisas estão ficando muito modernas, ou a gente está ficando para trás. Eu não sei, né? Eu não sei muito bem. E aí a gente tem também, né, além desse motivo de causar o divórcio, depois a gente tem o inverso também, que são as vinganças virtuais. Que é a pornografia de vingança, que muitas vezes os casais se filmam mutuamente, né? Quem é o detentor dos filmes muitas vezes é o homem, e daqui a pouco ele começa a escrever, olha, eu estou com seus filmes aqui, se você precisa me encontrar uma hora, vamos tomar um café, vamos nos rever, estou com saudade desses momentos, né? É complicado, por isso que a gente fala para as pessoas se preservarem, né? Exatamente, Ju, olha, a gente nota não são só as crianças, os adolescentes que se expõem, os grandinhos também têm se exposto muitos casos no escritório de pessoas que elas mesmas mandaram fotos, elas mesmas mandaram vídeos, e esses vídeos hoje estão circulando em grupos de WhatsApp, esses vídeos, essas fotos estão circulando em determinadas rodas indesejáveis. A pessoa se torna mal vista, mal falada, muitas vezes porque ela mesma se expôs. Ela mesma se expôs e se expôs sem a advertência necessária de que jamais ela pensaria de que aquela pessoa, naquele momento, iria divulgar suas fotos e vídeos. Mas relacionamentos acabam, casamentos acabam, associações acabam,
tudo um dia acaba. E são raros os relacionamentos hoje que são para a vida toda. Por quê? Porque hoje nós temos as redes sociais que nos dão a sensação de que a gente está namorando, a gente está bem ou está casado, mas a gente começa a ver aquelas fotos, as pessoas têm a falsa sensação que elas têm uma multiplicidade. Olha que esse cara legal, olha que bacana o físico desse sujeito, olha, ele anda de bicicleta, olha, ele estava lá na Torre Eiffel, olha... E nós nos tornamos pessoas incontentáveis. Sempre queremos mais. É engraçado isso. Aí, como nós percebemos que a internet é disruptiva, ela muda o nosso comportamento. Porque nós passamos a olhar para o outro como se ele estivesse ali num cardápio à nossa disposição. Então, aquela moça que é casada, está ali sozinha, namorando, um belo dia ela está do lado do marido no restaurante, ela recebe uma cantada enorme de 7 linhas. Aí o marido fala, mas meu amor, o que é isso? Olha, nunca dei esse tipo de abertura para essa pessoa também, mas é desagradável. Até porque hoje a gente está monitorado. Monitorado. Assim. Já percebi várias vezes que às vezes a gente recebe um cliente, anota o telefone dele no celular, a hora que você entra no Facebook, sugestão de amigo. Exatamente, porque você... Peraí, como assim? Já fez o cruzamento. Então é uma coisa que realmente nós somos monitorados. Somos monitorados o tempo todo. E é muita ingenuidade nossa nós acharmos que nós temos segurança total falando no WhatsApp, segurança total falando no Telegram, no Confid. Existem redes mais fechadas, como essas duas últimas que eu citei, o Telegram e o Confid, que existe um chat secreto, a mensagem se autodestrói, etc. É muito interessante, inclusive, para o uso na advocacia, né, para a preservação das relações de sigilo cliente-advogado. Né? Muitas vezes nós temos que tratar questões que são de interesse apenas da defesa e do nosso cliente. Né? E no WhatsApp nós vimos nas últimas semanas diversas falhas e quebras de segurança que proporcionaram clonagem de equipamentos, invasão em equipamentos Android principalmente, e o que muitas vezes nos remete a crer que antigamente nós recebíamos um link para invasão do nosso computador. Hoje nós recebemos um link via SMS para invadir o nosso celular. Né? Você importa um malware para dentro do celular que começa a tomar conta da sua vida, tira fotos, liga o áudio, etc. Né? Bom, pessoal, o papo tá bom, o programa está chegando ao fim. Coriolano, João, muito obrigado. Eu quero te agradecer também imensamente a entrevista, o espaço que você participou aqui no Fala aí, Jô, e que você deixe sua mensagem final para todos os nossos telespectadores, para que todos possam também começar a se preservar, a se cuidar e a não cometer também crimes sem querer ou por querer. Senhores, viver em sociedade está cada vez mais complexo. Procurem a ética, a religião, praticar esporte, procurem sempre ter uma vida saudável, principalmente no campo digital. Passe menos horas no computador e abrace seu filho. Passe menos horas conversando no WhatsApp, dê um beijo na sua namorada, mande flores para sua esposa. Passe menos tempo da sua vida nessa chamada vida virtual e viva o hoje, o presente. Obrigado, Coriolano. Obrigado, foi um João. grande prazer. Entrevistamos hoje o Dr. Coriolano Camargo, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil. O Fala aí, Jô, dessa noite fica por aqui. A semana que vem a gente volta. Até lá, aqui na Connect TV.